Você e seu corpo. Oferecimento: exame genético. A evolução a favor da sua saúde. Agora no quadro Você e seu corpo, você vai saber mais sobre implante de membros. Um assunto diferente, né? E muito interessante. Você vai ver agora com a doutora Luciana Sensini. O quadro Você e seu corpo de hoje, nós vamos falar sobre reimplantes de membros. Quando você perde um dedo, uma mão, uma perna, o que fazer, como transportar este membro e como reimplantar. Bom, para falar melhor sobre isso, então, estou aqui com o Dr. Salomão. Dr. Salomão, o senhor também é especialista nessa parte de reimplante, né? Isso, faço microcirurgia e que inclui os reimplantes. Doutor, num caso da perda de um dedo, de uma mão, de um pé, uma perna, como que a gente pode ajudar o médico a ter sucesso no implante também com meio de transporte? Bom, em primeiro lugar, o cuidado, primeiro que num segmento grande, tipo uma amputação de um braço ou de uma perna, você tem que se preocupar com a vida do paciente. Então você deve fazer com que o sangue se estanque para que o paciente tenha condição de fazer esse reimplante. Com relação aos cuidados com o membro amputado, ele deve ser colocado dentro de um saco plástico. Antes disso, ele deve ser envolvido num pano limpo, estéril, ou limpo pelo menos, e esse saco plástico colocado dentro de um recipiente com gelo. O membro amputado, ele não pode ir diretamente em contato com o gelo. Ele vai ficar em contato com o pano, pode ser até úmido, mas não pode ser encharcado e nem entrar água dentro do saco plástico. Doutor, por quanto tempo a gente pode transportar, por exemplo, uma mão? Bom, grandes segmentos, aí entra mão, braço, uma perna, por períodos menores, resfriado dessa forma adequadamente, até 8 horas é possível fazer um reimplante, em alguns casos, sendo mão, até 10 horas. Mas é raro, o ideal é antes disso. Já no caso de um dedo, aí sim, você pode até ter umas 12 horas de prazo. E depois dessa cirurgia, como que é a recuperação? A pessoa recupera todos os movimentos normalmente, através, claro, da fisioterapia e de todo o processo reeducativo, ou ela tem alguma perda de movimentos também? Quanto mais proximal, quer dizer, quanto maior o segmento, pior o resultado. Então, uma amputação de um dedo, um reimplante de um dedo, em alguns aspectos o resultado dele é melhor do que o de uma mão. E o reimplante de uma mão, o resultado é melhor do que o reimplante de um braço. Mas sempre há uma perda funcional, ela é muito variável, depende do tipo de trauma, depende da extensão, da gravidade do trauma, de lesões associadas. Mas sempre é possível conseguir uma função, pelo menos que esse paciente possa ter alguma coisa melhor do que uma prótese, por exemplo. Doutor, agora no caso nós já sabemos que existem também transplante de membros, né? Por exemplo, de cadáveres, né? Para uma pessoa que perdeu uma mão e perdeu um membro. Como que é feito isso e por quanto tempo após morte pode ser feito esse transplante? Esse transplante é feito da mesma forma que o transplante de rim ou de coração. Tem que ser retirado ainda que o paciente com vida, ou como é feito do rim, o paciente tem morte cerebral. É feito o transplante mais ou menos como um reimplante da mesma forma, é retirado a mão, só que retirado de um cadáver, e feito toda a cirurgia que o paciente recebe esse implante. Atualmente foram feitos alguns casos de mão, reimplante de mão, e recentemente foi feito 2 casos de reimplante de face, uma parte da face. O grande problema desses casos é que você vai ter que usar, esse paciente vai ter que usar uma droga imunossupressora, que ela tem muitos efeitos colaterais, como os transplantes de rim, fígado e coração. E a rejeição, para ficar bem claro, ela só ocorre quando a mão é de uma outra pessoa. Quando é reimplantada a própria mão, não existe rejeição, não existe necessidade de uso de nenhuma droga. Às vezes a pessoa confunde, acha que ela mesma pode rejeitar a mão dela. Não, isso não existe. Então, é importante que não só a população saiba, mas pessoas que trabalham na área de saúde, em postos, em pronto-socorro, saibam que é possível e que a maneira correta é simples até de se transportar e muitas vezes faz a diferença para um sucesso ou não de um procedimento como esse.
Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Fisioforma, e a semana que vem nós voltamos com mais novidades para vocês, informando a respeito de você e seu corpo. Você e seu corpo. Oferecimento: exame genético. A evolução a favor da sua saúde.